Ô, seu Zé dos Preá, sacanagem, né? Porra, eu vou ter que fazer um blend de filosofia da ciência com filosofia da linguagem, notas de mecânica quântica para poder chegar na astrofísica. O problema é que a parte da mecânica quântica e da astrofísica, assim, essa é a que me pega, tá ligado? Mas a outra parte, talvez eu consiga falar um pouquinho melhor. Sendo Preá, pô, tá foda, viu? Mas assim, a sacanagem foi tão grande que merece um episódio, sim. Zé dos Preá, a Cunha! E se você ainda não é inscrito no canal, tá esperando o quê, mamita? Tá esperando o quê, papito? Tá esperando o quê, mamitas, papitos e papites? Clica no pitoco de se inscrever, balança o badalo para receber as notificações e, como sempre em todos os vídeos do canal, clica no pitoco da descrição, aí vai aparecer um monte de coisa. Um monte de coisa. Aí tem curso do ICL, aí tem curso de Gustavo Gaiofato, primeira aula gratuita, o resto é R$10,90 por mês. Aí tem cupom da Fílmica do canal do João Carvalho. E, enfim, além de tudo, dicas de leitura e... Voltando ao sacana. Não, sacana não. Foi mal. Peraí. Serginho Foguete. Estão chamando assim, pelo menos é o que eu tô ouvindo. É tudo fofoca, viu? Não leve a sério, não. Não leve a sério, não. Mas vamos falar de filosofia, né? Estamos falando de filosofia. Filosofia da linguagem. Porra! Babar o ovo, sim, de Elon Musk é foda. Não dá, cara, assim, é intragável. Usar, por exemplo, Cara, não, é sério, não, mas falando sério, vamos lá. Voltemos. Voltar. Vamos falar da pior frase, da pior coisa que foi dita num podcast desses qualquer. E que foi muito bem explicado por Jones Manuel, que eu vou colocar um trecho, mas assim, falava o seguinte: brasileiro não gosta de ciência. Cuidado com essa frase. Cuidado com essa frase. Brasileiro não quer saber. Brasileiro não gosta de intelectuais. Intelectuais são uma classe à parte que meio que já nasceu assim. Nasceu? É inato? Isso não é científico. Né? Então vamos à parte filosófica da coisa. Não é científico, né? Você pressupor que o brasileiro, por uma determinada questão, por uma determinada natureza kantiana, cara, meu Deus, físicos não passam de Kant, nunca, difícil. Assim, raramente chegam a Hegel, cara. Agora sim, de Marx para frente é proibido. Agora sim, na filosofia, o negócio é o seguinte, eu já vou deixar claro. Na filosofia, Karl Marx é incontornável. Você não precisa concordar com nada do que ele tenha falado se você leu os 3 volumes ou 4, porque tem uma edição póstuma e tudo mais. Inclusive tem pela Boitempo, vou colocar o link aqui na descrição, de Karl Marx, O Capital. Se você leu tudo aquilo e você diz eu discordo, tudo bem, mas enfim, você estudou filosofia, você foi Aristóteles, Platão, enfim, foi todo, né, de Tales de Mileto, e depois foi indo Anaxágoras, Anaximandro, gregos, não sei o que e tal. E aí estudou a filosofia, que é considerada filosofia ocidental, aí chega em Kant e esbarra numa espécie de neo-aristotelismo kantiano, a moda kantiana, sabe, porque Kant termina uma era.
E Hegel começa uma nova era, com uma dialética diferente, que muitos contestaram, todos têm direito de contestar, inclusive Karl Marx destroçou toda essa ideologia, né? Inclusive, mas enfim, voltando a Hegel, né? Cara, eles não consegue entender o que é dialética, entende? Não consegue entender o conceito básico, mais básico. Nem sequer o conceito platônico, às vezes, de dialética. Nunca estudaram filosofia na vida. Não estou falando mal, claro que sempre tem exceções, conhecem as regras das exceções, né? Não tem a regra das exceções, do que é exceção ou não é? Pois é. Então, assim, você percebeu que aqui o negócio é meio, vamos dizer assim, né? Sem muito rebuscamento, muito refinamento, né? Aqui é filosofia de uma forma filosofágica. Por isso que eu botei, por isso que eu sou um filosofage influencer. Se você está procurando um filósofo, você está no canal errado. Mas vamos colocar a parte que Jones Manuel fala, porque é muito importante essa parte. Então, assim, a gente está falando de um país em que é provável que a cada 10 brasileiros, por exemplo, estatisticamente falando, 2 ou 3 vão morrer sem nunca entrar, vão nascer, crescer e morrer, sem nunca entrar num cinema, num teatro, num planetário, no museu, você nunca leu um livro na vida. É porque o brasileiro não gosta de ler, o brasileiro é preguiçoso. Eu, Júlio e Felipe Bezerra, eu já falei isso várias vezes, nós fomos os primeiros da história da comunidade, uma comunidade que existe há mais de 60 anos, a entrar em universidade pública, né? Eu e Júlio na UFPE, Felipe Bezerra na Federal Rural. Aí é porque nós somos gênios, porque a gente é genial, é porque antes da gente, nos últimos 60 anos da favela da Borborema, todos os jovens eram preguiçosos, vagabundos. Era isso? Não, né, gente? Porque não existem possibilidades objetivas, uma realidade sociológica ali posta que condicione aqueles jovens a buscarem a universidade, terem condições de cursar a universidade, se formar, ter curso superior. Em paralelo, do lado da Borborema, você tem, por exemplo, um bairro meio proletário, meio de classe média, que é Setúbal. Aí você sai um pouquinho da Borborema, vai para Setúbal, você olha a taxa de jovens que são de Setúbal em fase de universidade, ela é disparada. Aí um bairro quase que do lado do outro, na verdade a Borborema nem é um bairro, né? É uma comunidade, mas enfim, só para entender. Um bairro do lado do outro, há uma diferença brutal do nível de acesso de jovens ao ensino superior, principalmente ao ensino superior público, né, das instituições mais relevantes e tal. Isso é porque, se fosse nos anos 10, 20, 30, tinha gente que ia dizer que é determinismo racial, né, porque em Setúbal tem mais branco, né, que na Borborema tem muito pretinho, tem muito negro, muito mulato e não sei o que, aí, sabe? Ou se fosse nos anos 10, 20, 30, tinha gente que ia dizer que isso, o baixo índice no geral é por causa do clima tropical, forma gente preguiçosa, gente pouco afeita aos estudos teóricos e tal. E é óbvio que não é, né, gente? Veja, o Brasil é um país que o básico da cultura nunca foi socializado e a gente vem regredindo em vários aspectos. Por exemplo, o acesso a salas de cinema. Isso vem piorando no Brasil. Os cinemas de rua, os cinemas de praça vêm fechando sistematicamente há anos e tudo se concentrando em mega lojas, em shoppings, os sebos que existiam pelas cidades fechando a rodo. Várias livrarias nos últimos anos fecharam. Primeiro foram devorados, né, por monopólios como a Cultura e como a Saraiva, que saiu dando calote em um bocado de livraria, um bocado de editora, e depois saíram fechando. Então, por exemplo, se você comparar, pega o exemplo de Recife, mas isso vale para praticamente todas as capitais do Brasil. O número de salas de cinema disponível, o número de livrarias disponíveis, o número de sebos disponíveis, o número de espaços de cultura, como discotecas das antigas e por aí vai, para você consumir uma música diferente do que é o mainstream, por exemplo, discotecas de cultura black music, por exemplo, isso nos últimos 30, 40 anos vem piorando, sabe? Então, assim, você olha para um cenário em que nunca foi universalizado o básico do acesso à cultura e, do ponto de vista de acesso à escola, à universidade, ao ensino técnico, embora tenha melhorado um pouco nos últimos anos, o Brasil, por
por exemplo, é muito aquém de seus vizinhos, da Argentina, do Uruguai, da Colômbia, do Chile, sabe? A gente tem uma situação de uma exclusão sistemática do básico do direito de acesso à cultura. Então, assim, é uma crueldade com o povo brasileiro olhar para uma situação como essa e dizer que esse povo, que boa parte dele vai nascer e vai crescer sem acesso pleno ao direito básico à cultura, à educação, ao treinamento científico, dizer que esse povo odeia ciência, não gosta de ciência. A maioria dos brasileiros não tem nem capacidade de pensar em coisas como a posição do Brasil na produção mundial de ciência e tecnologia por um motivo bem básico, está tentando sobreviver, porque 80% da força de trabalho sobrevive, melhor dizendo, com apenas 2 salários mínimos. Então a gente tem um problema sistemático de fome que atinge mais de 15 milhões de pessoas, um problema sistemático de desemprego, de subemprego, de emprego precário, mesmo quando formal. Então, hoje, metade da força de trabalho brasileira tá ou desempregada, ou na informalidade, ou subempregada, ou em desalento. Metade. E os que têm emprego formal são característica média, emprego formal com baixos salários, de baixa complexidade, e no comércio, nos serviços, nas micro e pequenas empresas, inclusive com a rotatividade altíssima, sabe? Assim, a gente nunca universalizou água potável, a gente nunca universalizou saneamento básico, a gente tem mais de 10 milhões de famílias brasileiras morando em situação precária. Então, assim, a gente tá falando de pessoas que, na prática, preste bem atenção nessa reflexão. Se a gente voltasse para o século XIX, em alguns bairros de Recife, tirando, evidentemente, aspectos óbvios do dia a dia, da modernidade capitalista, a pessoa tem um celular, tem internet, não sei o quê, mas, por exemplo, do ponto de vista do saneamento básico, do ponto de vista da falta de acesso à água potável, do ponto de vista da moradia precária, do ponto de vista de quando chove vai alagar, a pessoa está vivendo do mesmo jeito, na mesma merda há 100, 150 anos. Sim, estamos no Brasil. Não tem salvação. Será sempre assim. As coisas não vão mudar nunca. E isso desmobiliza. Jones Manuel tem toda a razão, tá certo do começo ao fim. Do começo ao fim. Corretíssimo. No seu raciocínio e no modo de ver, de enxergar. O momento do Brasil. Qual é o momento do Brasil? Como anda a educação no Brasil? Porque em relação à greve das federais, o que acontece? Né? A classe dos professores não tem direito, não é justa? É justa sim. É justa sim. É justa sim. A gente tem que fazer crítica também, tem que cobrar também. Tem que cobrar. Não adianta só... Cara, não adianta só dizer assim, pintou de vermelho, vamos pintar o Brasil de vermelho? Aí pronto, virou comunista. Não, porque tem um comunista agora, né, que agora é ministro do STF. Legal, eu gosto muito de Flávio Dino, gosto muito dele. Mas assim, tô falando de negócio de utilizar termos. Utilizar termos, cara. Eu sou marxista-leninista, pinto tudo, boto um monte de coisa e tal. É mesmo? Na prática? Ou é só conciliação de classe de péssima qualidade pintada de vermelho, sabe? Então, assim, até mesmo conciliação de classe, não vamos pensar em conciliação de classe. Não quero sequer um reformismo, uma conciliação de classe. Tome atitudes de conciliação de classe, nem isso. É tipo assim, dou isso ou nada. Enquanto outras categorias vivem privilégios, por que algumas têm privilégios em detrimento de outras? Você já parou para pensar por que determinados trabalhos, determinadas categorias, determinados professores ou determinadas funções, tarefas, afazeres, tudo é trabalho. Carregar o lixo é trabalho. Carregar o lixo requer perícia. A pessoa tem que saber trabalhar, tem que ter um hábito, não sei o quê, para pegar o ritmo e tudo mais. Então, assim, por que uns são tão valorizados e outros tão pouco valorizados em termos financeiros? Por quê? Já parou para pensar nisso? O médico faz nascer.
assina o papel lá, não sei o que e tal, da certidão de nascimento enfim, e ele tá nascido, né? Na hora que morre, ele tem lá a certidão de óbito e ele tem que confirmar, então o médico é mais importante. Só no Brasil isso acontece, viu? Isso não é universal, não. Não existe profissão mais importante que a outra, não. Isso é tudo invenção para criar um gigantesco esquema de pirâmide, assim, sabe? Chamado capitalismo. Bem-vindo ao capitalismo. Um gigantesco modelo piramidal que as pessoas querem manter do jeito que está e não querem nem sequer achatar a pirâmide, que é uma coisa que o mínimo que se pede, um reformismo barato de quinta pede, seria isso. Pelo menos isso, já era uma migalha boa, já era pelo menos, já dá para dizer que o Brasil tá, sabe? Que o planeta é o mesmo, né? E ele não se sustenta assim a nosso bel prazer, do jeito que a gente quiser. O capitalismo pode crescer do jeito que ele bem entender, né? Porque o planeta tá pouco se lixando para isso. Pois é. E aí? Não é sacanagem ficar babando o ovo de Elon Musk? Não é sacanagem ficar babando o ovo de bilionário enquanto você tem uma população que carece, né? Vive abaixo da linha da pobreza e o cara querendo fazer foguete para ir para Marte e gastando bilhões e ainda vir com aquela história do não, mas porque se eu desse não sei quantos bilhões lá para a humanidade inteira, eu vou dar não sei mais o que, tá ligado? Que é fake news. Mas mesmo que ele desse, sabe? O cara tá zoando com a cara das pessoas o tempo todo. Por capricho. Mero capricho. Então, assim, tecnologias tudo de fuleira, de quinta. Pesquisa. Pesquisa o que é tecnologia de verdade, o que está sendo desenvolvido e tudo mais, mundo afora, e compara com essas merda que ele lança. Ele só tem o quê? Os números, os bilhões, só isso. O resto, meu filho, vai procurando. Eu não sei se você sabia, eu não sei se você sabe. Eu tava vendo sobre isso um dia agora, há pouco tempo. As maiores tecnologias como a Apple, por exemplo, né? O iPhone e tal, onde você não precisa de um teclado fixo, mas você tem teclas e tudo mais, tá. Essa tecnologia foi desenvolvida por um departamento de Estado americano, um órgão americano, governo americano. Outras pelo governo alemão na Segunda Guerra, outras, enfim, sempre pelo Estado. E aí, depois de já desenvolvidas, uma empresa privada pega e diz, eu inventei. Aí o cara, vira o cara que inventou a tela, o touchscreen, não sei o que. Não, o cara não inventou nada. Já existia isso no século XX. No século XX já existia. Enfim, procure alguma coisa sobre Alan Turing. Tem sobre inteligência artificial e tudo mais, desde os anos 30, 40 por aí. Lá vai bolinha. Pois é. E a gente acha que tudo é novo, tudo foi a iniciativa privada nos trouxe cores, nos trouxe muitos pixels, nos trouxe muitas telas, nos trouxe muito colorido, né? Continua aí no colorido. Vai para Marte? Senhor Sacani, vai para Marte? Você iria? Você tem condições
de ir para Marte, se a população do planeta Terra se reduzisse assim, a muito pouco, você seria um dos escolhidos para ir para uma colônia em outro planeta? Né? Num futuro, sei lá, não tão distante? Responda, se for possível. Pois é, Zé do Esprear. Pode acunhar, pode fechar aqui, passa a régua e fim de papo.